rua, depois do campo. Então, sexta-feira, nós vamos fazer um culto lá na casa da Cida. Está vazia a casa, vamos realizar um culto lá. Ela vai chamar um pessoal vizinho lá, convidando o pessoal, né? A gente vai estar lá, então, às 8 horas. Tá certo? Se você quer ir, não sabe, pergunta para a Cida onde é que ela ensina. Tá certo? Em nome de Jesus. E dia 20, então, nós vamos realizar o nosso encerramento do ano, né? Então, agora do Senhor. E vamos ter a ceia do Senhor também. Amém? Amém. Eu gostaria de partilhar com os irmãos hoje uma palavra já conhecida, né? Que está em Eclesiastes, capítulo 12. A partir do versículo 6, nós vamos partilhar essa palavra, né? Fim de ano, né? É importante que a gente partilhe coisas assim. Diz assim: antes que rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço. 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos lá. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, vamos comigo? Temei a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Amém? Uma palavra já conhecida, mas nós de vez em quando precisamos trazer as palavras conhecidas para lembrar, não é? Estamos estudando um pouco aí a natureza humana. E a gente já conhece isso na Bíblia, né? Mas como é bom rever as coisas de Deus, né? Aquilo que Deus traz para as nossas vidas, né? Quando de repente nós vemos que o ser humano, até nós mesmos, se a gente descuidar um pouquinho, a gente vai se afastando do Criador, né? A gente vai, vamos dizer assim, ficando longe. Muitas pessoas, ao invés da intimidade com o Senhor aproximá-los, às vezes a intimidade afasta. A pessoa acha que já é santo, que já é convertido, que já está salvo, e por isso se afasta do Senhor, né? E a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, mas Ele tem prazer naquele que avança, né? Olhando aí a parábola que o irmão está trazendo aí, sobre a palavra, né? Quanta semente já caiu na beira do caminho, né? Quantas sementes caiu na beira do caminho? Quantas pessoas ouviram a palavra de Deus, né? Mas não deram atenção para ela? Quantas correções o Senhor já fez para ver tantas pessoas
e não atentaram para elas. Não é verdade? Mas o Senhor, Ele pede frutos. Aqueles que ouviram a palavra precisam produzir. Claro que Ele, para não ser injusto, coloca aqui segundo a capacidade de cada um, né? 100, 60, 30. O que é que vamos apresentar para o Senhor? Né? Precisamos entender. Então temos aqui um grande estudo sobre a natureza humana. Eu vou trazer algumas coisas aqui, não sei se dá para ler tudo. Eu vou procurar ler um pouco aqui, né? Não está aí. Depois se aumenta um pouquinho aqui, senão não enxerga nada. Então diz o seguinte. Aqui nesse pequeno texto aqui, né? Deixa eu arrumar. Diz assim: de todas as criaturas que Deus fez, o ser humano é incomparavelmente superior e também a mais complexa por seu orgulho. No entanto, o ser humano comumente se esquece de que Deus é o seu Criador, que Ele é um ser criado e que depende de Deus. Esse estudo examina a perspectiva bíblica da natureza humana. Aí ele entra na natureza humana, a imagem de Deus. A Bíblia ensina claramente que Deus, mediante decisão especial, criou a raça humana à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 26, 27, nós já conhecemos. Portanto, nem Adão nem Eva são produtos de evolução, né? Por terem sido criados à semelhança de Deus, Adão e Eva podiam comunicar-se com Deus, ter comunhão com Ele e espelhar o seu amor, glória e santidade. Note-se pelo menos 3 diferentes aspectos da imagem de Deus na raça humana. Gênesis 1:26, né? Adão e Eva tinham semelhança moral com Deus, por serem justos e santos, com um coração capaz de amar e também determinado a fazer o que era bom. Tinha semelhança com Deus na inteligência, pois foram criados com espírito, emoções e capacidades de escolha. Deus plasmou no ser humano a imagem que Ele mesmo lhes aparecia visivelmente no Antigo Testamento. E na forma que de Deus nele, na forma de Deus neles, foi seriamente danificada, mas não totalmente destruída. E inevitavelmente a semelhança moral de Deus no homem ficou arruinada quando Adão e Eva pecaram. Deixaram de ser perfeitos e santos e passaram a ser propensos ao pecado e propensão, esta ou tendência que transmitiram aos filhos. Confirma o estrago da imagem de Deus no homem, quando declara que o crente redimido deve ser renovado segundo a semelhança moral de Deus. Apesar de o ser humano ser pecador como ainda retém uma porção elevada da semelhança de Deus na sua inteligência e na sua capacidade de comunhão e comunicação com Ele. Aí ele entra aqui nos componentes da natureza divina, da natureza humana. A Bíblia revela que a natureza humana, criada à imagem de Deus, é trina, una, composta de 3 componentes, a saber, espírito, alma e corpo. Deus formou Adão do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e ele tornou-se um ser vivente, A intenção de Deus era que o ser humano, pelo comer da árvore da vida e pela obediência à sua proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca morresse,
mas viver-se para sempre. Somente depois da morte, entrar no mundo como resultado do pecado humano, que passou a haver a separação da pessoa em pó que volta à terra e no espírito que volta a Deus. Ver o estudo, a alma. Por outro, resultado do juízo divino sobre a raça humana por causa do pecado, e esse juízo somente será removido mediante a ressurreição do corpo no último dia. Aí tem um outro estudo. A alma, frequentemente traduzida por vida, pode ser definida de modo resumido como os aspectos imateriais da mente, das emoções e da vontade no ser humano, resultantes a união entre o espírito e o corpo, a alma, juntamente com o espírito humano, continuará a existir após a morte física da pessoa. A alma está tão ligada à natureza imaterial do ser humano que às vezes o termo alma é usado como sinônimo de pessoa. O corpo pode ser definido em resumo como o componente do ser humano, que volta ao pó quando a pessoa morre. Às vezes é chamado carne. O espírito pode ser definido em resumo como componente imaterial do ser humano, em que reside a nossa faculdade espiritual, inclusive a consciência, principalmente através desse componente que se tem comunhão com o Espírito de Deus. Desses três componentes que constituem a completa natureza humana, somente o Espírito e a alma são indestrutíveis e sobrevivem à morte, para então seguirem para o céu ou para o inferno. Quanto ao corpo, a Bíblia ensina repetidamente que, enquanto o crente aqui viver, deve cuidar bem do seu corpo, através da sua conservação, isento de imoralidade e de iniquidade, e a sua dedicação ao serviço de Deus. O corpo dos salvos será transformado no dia da ressurreição, quando então a sua redenção estará completa. Isto para os que estão em Cristo Jesus. Quando Deus criou o ser humano, Ele lhes confiou várias responsabilidades. Primeira, Deus o criou à sua própria imagem, a fim de poder manter comunhão com Ele, de modo amoroso e pessoal, por toda a eternidade, e para que Ele o glorificasse como Senhor Deus, desejava de tal maneira que o ser humano o amasse, o glorificasse, vivesse em santidade e justiça diante dele, e que quando Satanás induziu Adão e Eva à rebelião e desobediência a Deus, o Senhor prometeu que enviaria um Salvador a fim de redimir o mundo. Era a vontade de Deus que o ser humano o amasse acima de tudo e amasse o seu próximo como a si mesmo. Esse duplo mandamento do amor resume a totalidade da lei de Deus. Também no jardim do Éden, Deus estabeleceu a instituição do casamento. O propósito de Deus é que o casamento seja monogâmico e vitalício. Dentro dos limites do casamento, Deus ordenou que a raça humana fosse frutífera e se multiplicasse. O homem e a mulher deviam gerar filhos tementes a Deus no ambiente do lar. Deus vê a família cristã e a criação de filhos sob a convivência salutar doméstica como uma alta prioridade no mundo. Deus também ordenou que Adão e seus descendentes sujeitassem a terra
ele disse: dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ainda no jardim do Éden, a Adão foi confiada a responsabilidade de cuidar do jardim e dar nome aos animais. Note-se que quando Adão e Eva pecaram por comerem do fruto proibido, eles perderam parte do seu domínio sobre o mundo, a qual foi entregue a Satanás, que agora, como Deus desse século, ou Deus desse mundo, controla esse presente mundo mau. Vendo isso tudo, Ainda assim, Deus espera que os crentes cumpram o seu desígnio, o seu divino propósito quanto à terra, a saber, cuidar devidamente dela, dedicar tudo dela a Deus e administrar a sua criação, de modo a glorificar a Deus. Por causa da presença do pecado no mundo, Deus enviou o seu Filho Jesus para redimir o mundo. A tarefa transcendente de transmitir a mensagem do amor redentor de Deus foi confiada aos salvos, foi a eles que ele chamou para serem testemunhas de Cristo e dar a sua salvação até os confins da terra, para serem luz do mundo e sal da terra. Eu fiz estudo grande aqui sobre esses temas aqui, esses meus temas, mas não dá para falar todo um dia, né? Eles é muito importante quando a gente vai analisando esses fatos, no que se refere quando nós olhamos para o mundo. Quando nós estamos aqui, por exemplo, como cristãos, nós vemos algo para nós. Mas quando nós olhamos para o mundo, e nós então entendemos tudo aquilo que a Bíblia fala e tudo aquilo que o mundo está vivendo de problema, luta, dificuldade, opressão, enfim, tudo aquilo que o mundo está vivendo, tudo aquilo que as famílias estão vivendo por não estarem na presença do Senhor, por não estarem obedecendo o Senhor. Por que isso é importante? Porque quando aprendemos isso, nós aprendemos que fizemos a escolha certa, que precisamos crescer nas coisas de Deus, que precisamos procurar entender a cada dia mais o propósito de Deus em nossas vidas, para que a gente possa, vamos dizer assim, enfrentar as dificuldades e lutas do nosso dia a dia com responsabilidade, sabendo que Deus, Ele é poderoso para nos dar ou para fazer muito mais do que nós pensamos e que nós imaginamos, né? Se nós, por exemplo, formos olhar para esse mundo, para esse século, para a evolução, para o luxo do povo, para tudo que está sendo proposto a nós vamos perder parte ou grande parte dessa comunhão com Deus. Por quê, pastor? Porque não é bom? Não é que não é bom, é que a própria situação do mundo nos leva a nos distanciarmos de Deus, né, do Criador, e esquecemos de lembrar, como nós vemos aí, lembra do teu Criador, enquanto você, né, pensa que é um copo de ouro, porque a gente de repente pensa que é um copo de ouro, né, a gente tem muito valor, né, sou novo, sou jovem, tenho dinheiro, tenho sabedoria, tenho riqueza, né, ou um vaso de prata, ou alguém que acha que é alguma coisa. Sempre a gente acha que é isso, né? Às vezes a gente fala assim, olha, toda essa questão do mundo, de a gente presenciar e se valorizar, eu não quero dizer que a gente está fazendo isso, a gente está se valorizando, porque o verdadeiro valor é quando nós descobrimos que a nossa carne, ela vai ter um tempo aqui, que a beleza passa e que tudo passa. O pregador diz, tudo é vaidade e vaidade. Mas a promessa de salvação do Senhor, ela é eterna. Aleluia. A promessa de salvação, ela é eterna. E essa carne, ela compõe esses três elementos, como nós entendemos aqui, né? Espírito, alma e corpo. Já explicamos isso centenas de vezes aqui, né? Mas nós sabemos que o que vai sobrar
é o espírito e a alma. Não é verdade? A carne ela não vai sobrar, ela simplesmente vai acabar por aqui, mas que nós vamos ter que prestar conta de todas essas coisas. Então, queridos, sorrateiramente ou como uma mensagem subliminar, o mundo vai nos levando a ver as evoluções, as coisas do mundo, né? As coisas do mundo. Eu estava vendo agora essa semana, todo mundo acho que deve ter visto, né? Uma publicação lá dos Estados Unidos da revista Playboy, que agora ela não vai mais fazer postar mulheres nuas na televisão, porque perdeu o sentido. Pastor, você está vendo isso? Não é que eu estou vendo, a reportagem é essa, né? De repente você está pensando assim, mas sabe por que perdeu o sentido? Porque hoje a nudez ela evoluiu, ela está em todas as redes sociais. Então o próprio mundo, que há tantos anos atrás, né? Isso começou lá, vamos dizer assim, ser publicado em 1940, 50 e não sei o que, parece que foi, né? Hoje já não tem mais sentido, a evolução, né? Daquilo que era sagrado, que já não é mais, quer dizer, a evolução, né, do mundo. Então essa evolução está nas nossas mãos, no nosso bolso, no celular, na nossa casa, né? Isso vai fazendo o quê? Com que sorrateiramente nós vamos tirando os olhos de Deus e nós vamos olhando para o mundo. Quando nós olhamos, por exemplo, a ciência, né? Quando nós olhamos a ciência, a evolução da medicina, né? Nós olhamos, por exemplo, a evolução da engenharia genética ou da engenharia alimentar, né? Não sei se eu estou falando algo que vocês conseguem entender, né? Então nós conseguimos entender que tudo isso está levando o ser humano a um afastamento de Deus, a um distanciamento de Deus, né? Nós sabemos que hoje, por exemplo, né, a engenharia alimentar, por exemplo, luta e trabalha para que mais dinheiro se gaste em alimento e que os alimentos que não são verdadeiramente benéficos ao ser humano, que saem de um propósito aqui, que Deus mandou que nós cuidássemos do nosso corpo, né? E nós vemos, por exemplo, nos países mais ricos, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países aí, que a maioria do povo já são obesos porque as crianças já comem aquilo que não é puro e tal, enfim, tudo essa história aí. Isso vai gerar no final, lá na frente vai gerar o quê? Depressão, vai gerar problemas genéticos, vão gerar muitos problemas, né, queridos? E a gente pensa, e a gente não analisa isso aí quando nós ouvimos essas reportagens, nós não comparamos isso com a Bíblia, nós simplesmente achamos que estamos vivendo uma evolução. E às vezes nós esquecemos do Criador, esquecemos daquilo que Deus falou, né? Quando nós olhamos para, por exemplo, nós cristãos, olhamos para o mundo à nossa volta, quantos acidentes, quantas coisas, quantas catástrofes, quantos males acontecem, né, nesse mundo. Por quê? Porque a Bíblia aqui diz, né, que o Deus desse século, porque os homens não estão buscando a Deus, então Satanás está comandando essas vidas, vai comandando as vidas, vão comandando as vidas, e o propósito dele é roubar, matar e destruir. Entende, queridos? Então é importante que a gente pense sobre isso, que você veja a reportagem, veja, por exemplo, essas coisas de televisão que são, vamos dizer assim, reportagens que ensinam, né? Com olhos de pessoas que conhecem a Bíblia, para você entender o que está acontecendo, para você compreender, né, o que acontece nesse mundo complicado aí que nós estamos vivendo. E é nossa responsabilidade, porque estamos vivendo no tempo de transição, né? E é nossa responsabilidade alertar as pessoas. Muitos não vão ouvir, mas, queridos, é muito mais fácil a pessoa perder a salvação hoje, no tempo que nós estamos vivendo, do que há 100 anos atrás, não é? Porque as coisas para nós hoje é muito comum.
Estava vendo uma reportagem, uma pessoa contando, né, que ela tem 100 anos, 99 anos, uma pessoa lúcida, né? Ela estava dizendo que quando ela era criança, quando aparecia um carro, todo mundo se escondia porque tinha medo do carro. Só para a gente ver, 99 anos atrás. Mas a gente não percebe isso, não é? Porque nós estamos acostumados com isso. Nossas crianças hoje não percebem, por exemplo, o computador e a evolução, porque eles estão acostumados. Mas nós que somos mais velhos temos dificuldade de mexer no computador. Não é? É outra geração. Então, queridos, assim, nós precisamos entender que Deus não mudou. E Deus não muda. Eu sou Deus e não mudo. Agora, nós vamos ficar fora dessas coisas? Não. Mas precisamos aprender com responsabilidade. E saber que milhões e milhões e milhões de pessoas que estão vivendo o nosso tempo hoje, o tempo da sua carne hoje, vão perder a salvação porque não atentam para as coisas de Deus, e sim para as coisas do mundo, para a evolução do mundo, para a evolução que o mundo está oferecendo aí, para aquilo que o mundo está colocando, né, diante de nós, diante das nossas vidas, diante dos nossos filhos, nossos netos, enfim, que vai ficar na nossa geração aí. Então é importante, sem contarmos ainda todas essas pragas, né, que estão acontecendo no mundo, com o objetivo de dizimar. Por quê? Porque o povo está se afastando do Criador e não estão olhando para o Criador, não estão atentos para o Criador. Não é verdade? É importante a gente pensar sobre isso, né? Então nós precisamos ver mais coisas científicas, mas que a gente possa ligar à Bíblia, né? Científicas, reportagens e ensinamentos científicos que possam nos levar a um conhecimento bíblico, a comparar aquilo que a Bíblia nos ensina, para ver como é que estamos andando. Porque se nós vamos no embalo do mundo, queridos, como é que fica? Ir no embalo do mundo para se associar com alguém que está nas drogas ou na prostituição, mas ir no embalo do mundo com alguém que descarta Deus, que descarta a salvação do Senhor e também se envereda pela evolução do mundo, não é diferente. Porque a Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas a palavra de Deus permanece firme sempre e eternamente, diz a Bíblia. Então, queridos, é um tempo que nós vamos começar a nos preparar para entregarmos o nosso ano, né, para o Senhor. E nós precisamos pensar nessas coisas, precisamos analisar com responsabilidade, a gente poder manusear e usar tudo que existe nesse mundo, com responsabilidade, para que a gente não desfrute apenas um pouco de tempo desse mundo que está aí e perca a salvação. Milhões e milhões de pessoas estão perdendo a salvação porque estão enveredadas pelo mundo, enveredadas por aquilo que o mundo publica, por aquilo que o mundo ensina, pelo poder, pela sensualidade, pela sexualidade, pelo domínio de todas as coisas. As pessoas vão perdendo a salvação, não é? E vai acontecendo assim. Então é necessário que a igreja chame a atenção. Pelo menos as pessoas não ficam uma deriva, né? E possam entender aquilo que a palavra de Deus diz. É muito importante, né? Eu gostaria que o João colocasse de novo aí, versículo 6, 7 e 8 aí, né? De Eclesiastes, né? Para a gente poder rememorizar depois de falar tudo isso aqui, né? É importante, queridos, porque quando nós vemos as desgraças do mundo, né? Nós vemos as coisas do mundo, tem coisa que nós não entendemos. Nós estávamos lá hoje, lá em Pitinga, né? Aí tem uma família que é de Rio Claro, que tem um rancho lá, mas nós sabemos que a família é complicada, tem muitos problemas naquela família, problemas de droga, outros problemas de ordem, muitas ordens lá, né?
E o que acontece? A gente não consegue entender como alguém que aconteceu com um carro de luxo, né? Sobe numa leira de terra, numa estrada de terra e bate num poste para fazer o estrago daquele, arrebenta um poste de concreto. Você fica pensando assim, como é que pode acontecer um negócio desse? Num lugar daquele, numa reta daquele, num lugar daquele. Aí quando você olha para a Bíblia, aí você consegue entender por quê. Sabe, queridos? Se Deus não guardar as nossas vidas, quem pode guardar? Você não pode se esquecer disso. Você não pode se esquecer disso. Você está no mundo mal, mas quem guarda a tua vida é o Senhor. Quem guarda a tua casa é o Senhor. Quem guarda a tua mente é o Senhor. Então precisamos estar preparados para não permitir que essas mensagens subliminares do mundo elas distorçam aquilo que é a nossa fé, aquilo que é a palavra de Deus em nossas vidas. Ele diz o seguinte: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro. Está falando, né, de vida, está falando de orgulho, de valor de pessoas, né? Se despedaça o cântaro junto à fronte e se quebre a roda junto ao poço e o pó volte à terra. Ele está falando de morte, está falando de orgulho, de poder, de autoridade. Ele está falando de alguém que acha que é algo, de alguém que acha que é alguma coisa, de alguém que se acha. Você está entendendo? É muito importante a gente pensar sobre isso, né? Agora, mas porque eu estou lendo o livro A, B, C, D e não sei o que, não, leia a Bíblia. A Bíblia não muda, né? A palavra do Senhor não muda. A própria Bíblia diz que ela é a palavra de Deus, né? E todos os livros que existem no mundo, eles dizem, teme a Deus. Você tem que temer a Deus, não é? Porque nós somos criaturas de Deus. Podemos ser filhos, mas primeiro de que ser filhos, somos criaturas de Deus. Depois nos transformamos em filhos, porque aceitamos o Senhor como nosso Salvador e participamos da sua glória, da sua redenção, da sua defesa, da sua proteção, do seu sustento, de tudo que Ele promete para as nossas vidas. Entende, queridos? Então é importantíssimo que nós aprendamos esses pedimentos da palavra de Deus. Eu gostaria de passar tudo para você aquilo que eu li, mas não dá para passar muita coisa, né? É coisa tremenda, sabe? Que você começa a analisar os fatos, que você começa a transcrever coisas, né? E você começa a entender e você vai ver quantas pessoas estão fora de Deus. Aí a pessoa diz assim, aí você vê na televisão uma notícia, tantas notícias ruins, e você entende porque tantas notícias ruins estão acontecendo no mundo. Amém? Amém. Letícia, vai falar. Só? E a personalidade foi ontem. Então, amém. Amém? Nós precisamos, queridos, agora, fim de ano, desafio você a rever, né? O mundo está aí introduzindo o Papai Noel, ainda, né? Veio falido, o Papai Noel esse ano está meio falido, mas, né? Papai Noel está meio falido esse ano, mas nós não podemos nos enveredar por isso. Isso é para disfarçar exatamente o tempo de Deus. Nós precisamos pensar naquilo que Deus tem sido em nossas vidas. Nós temos que analisar os fatos, nós temos que glorificar a Deus. Papai Noel nada mais é do que uma forma de dispersar a vida das pessoas, tirar as pessoas de Deus e focar no ser. É igual a Páscoa. O ovo de Páscoa, ele não é a Páscoa, né? A nossa Páscoa é Cristo. Ela tem o objetivo de disfarçar e tirar, por causa da guloseima, do desejo da carne, dos olhos, tirar, descentralizar Deus para introduzir uma guloseima. Esse é o sentido, né? Assim é, o sentido é esse, né? Então nós precisamos aprender e tomarmos uma posição aí em relação a essas coisas. Então, como nós vamos comemorar agora o nosso final de ano, ligar o segundo ano, né? Você já pode começar a fazer o seu apanhado, né?
que foi o ano, né? Foi bom, foi mais ou menos, foi ruim, está difícil, né? Como é? Né? Como tem sido? Mas as promessas do Senhor nas nossas vidas, como é que tem sido? O que Deus tem feito, né? Como é que tem sido em nossas vidas? Então, queridos, é importante, você já vai preparando o seu relatório, né? O que você vai entregar para o Senhor? O que você vai entregar para o Senhor? E o que você vai receber do Senhor? A Bíblia diz que tudo que você pede ao Senhor, crendo, receberá. Amém? Então vamos nos preparar para partilhar desse dia com mais alegria, né, com amor, para a glória do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. Quarta-feira temos culto de libertação. Sexta-feira vamos ter culto lá na casa da Cida, na beira da linha, amém? Não é? É assim, ó, indo da estrada de ferro, passou do lado esquerdo, passou a casa de carne service, é a próxima. Da esquerda da Alameda para cá. Da Alameda para ali. Passou a casa de carne. Passou a casa de carne service, a primeira à esquerda. Pela casa de carne. É bem é número 71, é bem nessa casa na esquina. Do lado da casa existe. É fácil. Isso. Lembra do açougue ali, né? Você tem aquele açougue da intermediação ali, pertinho, né? Você já via para a esquerda. É isso? É na rua do açougue. Na próxima rua, depois do açougue, amém? É na rua da casa do açougue. Amém. Amém? Sexta-feira, 8 horas da noite, amém? Levante sua mão. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e a doce presença, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós e convosco, permaneça para sempre. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tenha uma semana de vitória. Quarta-feira temos culto de liberação. Amém. Domingo vamos ter o batismo, né? Alguém tem uma piscina pequena em casa aí? Alguém tem? Não, vamos comprar uma. Melhor, né? Vamos comprar uma piscina. Amém? Quem pode fazer isso? Você pode, Letícia? Comprar uma piscina? Amém? Então compra uma piscina aqui. Dá para batizar. A gente guarda depois. Fica por mais um tempo aí para não ficar com os outros. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira vai ter o curso de batismo que o irmão Carlos vai estar dando para o Mário. Tá certo? Em nome de Jesus. Como ele vai fazer? Aniversário de quem? Do Edinho? Então vamos lá, aniversário do Edinho. Vamos lá, vem para cá, Cida. Apresentar o Edinho. É o seu Edinho, né? Amém? Glória a Deus. Estenda essa mão para cá. Pai, nós colocamos na tua presença, a Cida representando o Filho. Que a tua graça, o teu Espírito de graça e de poder seja sobre ela, sobre o Edinho. Guarda ele na tua proteção, na tua palavra, Senhor. Porque ele sabe onde é a fonte. E que o teu Espírito conduza para a glória do teu nome. Guarda ele pela frente, pela retaguarda, pela direita e pela esquerda. E que ele tenha sempre o conhecimento da tua palavra e a sabedoria tua na vida dele. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Letícia. Amém, irmãos, pode se sentar. Cumprimento os irmãos na paz do